Vamos falar então sobre o nosso primeiro tema do dia aqui, para comentar sobre esse resultado das lojas, das lojas Renner e também dessa saída do presidente do Conselho de Administração, entender direitinho como é que serão esses impactos para a companhia. Então, para começar o nosso papo aqui, Larissa Quaresma, seja muito bem-vinda para a gente finalizar essa semana aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Paula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso sempre. Vamos lá comentar um pouquinho, né? Só vou passar aqui os números, aqui os principais números aqui do resultado das lojas Renner aqui, que apresentou um lucro líquido de 527 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de quase 10% em relação a 2022. No acumulado, a companhia teve lucro de quase 1 bilhão, né? 976 milhões de reais. Aí, na verdade, no acumulado, teve uma queda em relação a 2022, no número acumulado aí de 24%. Lari, o que você pode comentar sobre esse resultado? Como é que você avalia esse desempenho da companhia, já vendo aqui que, na verdade, a ação está caindo 4% hoje, né? Bom, para falar muito a verdade, eu gostei do resultado. Eu achei que ele mostra uma melhoria sequencial, tanto na divisão de varejo, quanto na divisão da financeira. No varejo, eu destaco aqui o crescimento da venda pela métrica de venda nas mesmas lojas, né? Teve um crescimento bem expressivo e muito puxado por volume, dado que a companhia está trabalhando com um posicionamento de preço mais baixo. O que se mostrou ser a estratégia acertada, né? Diante da competição, diante de já o preço no final do ano passado ele estava muito errado, né? No final do ano retrasado, quer dizer. Então, eu acho que eles acertaram na divisão de varejo. Tem um vento de cauda positivo também, que é a diminuição dos custos de produção, a queda do preço do algodão. Tudo isso ajuda na rentabilidade da parte de varejo, né? E na financeira, eu acho que a gente vê essa continuidade aí, o início de um processo, na verdade, de recuperação do resultado da financeira. Como você muito bem colocou, no ano fechado, a gente ainda vê um ano de 23 muito pior do que 22, tá certo? Porque, assim, 23 a companhia atravessou todo esse ciclo de inadimplência muito alta da pessoa física, que só fez pico no final de 2023 e começou a cair no finalzinho do ano, né? Então, isso do lado da financeira e do lado do varejo, a gente viu a companhia tendo que remarcar seus preços para baixo, porque ela estava trabalhando num posicionamento de preço muito alto, ao mesmo tempo em que a inflação ainda estava muito alta no lado dos custos. Então, assim, ela tomou de todo lado, né? Em 2023, e a gente, nesse último tri, começa a ver um processo de recuperação. Então, por isso eu gostei muito dos números. E tem uma expectativa positiva de continuidade dessa recuperação operacional nos próximos trimestres. Agora, o que eu acho que está causando essa queda de hoje é a saída do Gallo, que foi o grande responsável, junto com a equipe dele, por ter, nos últimos 20 anos, que foi o período que ele ficou na companhia, por ter levado a Renner a ser a maior varejista de moda do Brasil, que ela ainda é hoje, em termos de participação de mercado, faturamento, número de lojas, ainda é a maior. E a saída dele, por motivos pessoais, né, ele já está com, acho que em torno de 70 anos, então, assim, super razoável ele sair, e com um discurso que parece, né, bem razoável de se dedicar a projetos pessoais, familiares, né, então, assim, está se aposentando de certa forma. Só que, ao mesmo tempo, gera uma preocupação em relação ao futuro da companhia, né, até porque, assim, foi falado na matéria que saiu no Valor Econômico ontem à noite que ele foi CEO durante um tempo, ele tinha saído para ser presidente do conselho, se distanciando um pouco do dia a dia da companhia. A companhia começou a performar mal, e aí ele se reaproximou do dia a dia, mesmo ainda estando na cadeira de chairman. E aí a gente vê essa recuperação do resultado, né? Nesse último tri, você pode pensar assim, poxa, é porque ele voltou a ficar perto, né? Agora que ele está saindo da companhia, o que vai ser? Então, apesar da gente ver essa mudança operacional muito clara, né, essa melhoria operacional muito clara,
gera preocupação nessa mudança de gestão, entendeu? É sempre um tema muito sensível quando você muda quem está tocando a companhia, o nível de incerteza em relação ao que vai ser sobe muito, e por causa desse nível de certeza, a gente ainda prefere estar com outras companhias do setor de varejo. Perfeito. Então, saber escolher ali dentro do varejo. Você só estendendo um pouquinho esse assunto do Galó, né? Você falou aí que deve ser a causa da preocupação, e claro, a gente de repente pode ver, claro, causa incerteza aí, a gente não consegue prever, né, o que vai acontecer. Mas de repente aí causa uma certa preocupação de repente ter uma reestruturação ali na companhia, que, como você bem falou, conseguiu, né, se recuperar nesse último trimestre. Eu não acho que é o caso de reestruturação. Diferente de outras varejistas, porque a Renner tem uma estrutura de capital muito saudável, ela não tem problemas estruturais no negócio principal dela, que é a moda, que é o lançamento de coleções, que é a gestão do estoque, o lead time de entrega, não tem problema de logística. Então, assim, eu acho que a companhia não precisa de uma reestruturação, entendeu? Eu acho que ela precisa, sim, de melhorias estratégicas, principalmente na parte de crédito, que ela precisa arrumar uma solução para ela voltar a crescer a carteira de crédito da Realize com uma saúde dos indicadores de inadimplência, que essa equação, apesar da inadimplência estar melhorando, ela não conseguiu resolver ainda, porque ela ainda está crescendo muito pouco a carteira. Né? Então, assim, eu acho que essa melhoria estratégica, de repente, precisa, mas não acho que é o caso de reestruturação. Perfeito. Agora, outro ponto, né? A gente tem falado aqui, você falou aí do resultado de 2023, mas outro ponto de preocupação que a gente viu em 2023 foi aquela questão da taxação dos produtos importados, muito envolvendo ali a Shein, que, né, ali concorrente da Renner, C&A, Marisa, né, um ticket um pouco mais baixo ali. Isso acabou também afetando ali o resultado de 2023, e também queria que você falasse um pouquinho como é que anda essa questão que foi deixada um pouquinho de lado, né, nesse 2024, nesse comecinho, a gente não tem ouvido muito falar, bem diferente ali de 2023. Eu acho, sim, que a competição, menos das varejistas daqui do Brasil e mais da Shein, tem afetado muito o resultado da Renner em 2023, porque por conta de, assim, duas coisas, né? Primeiro, você tem um processo, uma tendência estrutural da gente comprar, do brasileiro comprar mais roupa importada da China, por causa da vantagem de custo estrutural que eles têm, o posicionamento de preço que é imbatível, com uma mesma qualidade. Então, assim, esse movimento já vinha acontecendo estruturalmente. Além disso, teve o papo da taxação da importação ano passado, aquelas compras acima de $50, né, que seriam taxadas e tudo mais, que pode ter ocasionado uma antecipação de compra, entendeu? Então, assim, mais ainda o consumidor, não, eu tenho que comprar porque vai taxar, eu já vou comprar tudo de uma vez. Eu acho que pode mais ainda ter afetado esse consumidor, de certa forma, saindo da Renner e indo para Shein, né? E não só da Renner, eu acho que de outras varejistas também, com o mesmo posicionamento de preço. Então, eu acho que afetou. Olhando para frente, e eu acho até assim que as remarcações de preço que a Renner vem fazendo são um reflexo disso também, porque à medida que a inflação aumentou nos últimos anos, as varejistas foram tentando repassar o preço, né? A Renner foi tentando. Quem é consumidor aí de varejo deve lembrar muito bem que chegou um momento que a Renner ficou com preço quase no patamar da Zara, e não tem marca suficiente para isso, entendeu? Quem tem marca suficiente para isso? Arezzo, a própria Zara, né? Outras marcas de vestuário. Então, a Renner esticou demais, depois voltou. Então, isso, assim, acabou com o resultado da companhia no ano passado. Olhando para 2024, a gente vê a companhia entrando no ano com posicionamento de preço correto, o que permite ela voltar a crescer volume. E do lado dos custos, a inflação de bens mais baixa, né? Principalmente do algodão aí. Então,
é justamente por isso, né, que a gente vê a Renner crescendo receita e crescendo rentabilidade, apesar do preço estar mais baixo, entendeu? Porque ela está sendo ajudada do lado do custo. Então, a Shein, eu acho que é um risco estrutural para a tese, eu acho que precisa ser monitorado, eu acho que é uma tendência de longo prazo, embora exista essa taxação, e não acho que o governo vai tirar a taxação, entendeu? Então, assim, mas agora ela está num posicionamento competitivo melhor, né? Então, eu vejo, assim, uma tese que ela não tem um estrutural muito forte, né, muito favorável, ela tem alguns riscos estruturais aí a serem monitorados, não pela saúde da companhia, mas sim pelo cenário competitivo, com uma recuperação conjuntural importante, que pode ser aproveitada pelo investidor, entendeu? Dito isso, né? Você falou ali que prefere outras varejistas. A sua posição, vamos dizer assim, especificamente ali para Lojas Renner na ação, seria mais neutra? O que você, né? Ou Hoje, quem tem. Qual que seria aí realmente? Legal. Eu tenho uma posição neutra, assim, porque depois a gente chegou a ver a Renner negociando a R$14. Né? Esse patamar de preço, a gente teve várias discussões internas aqui, se a gente deveria colocar a Renner ou não nas carteiras, e é um debate acalorado, né? Porque, como você pode ver, os prós e contras, eles são muito equilibrados, e a gente acabou decidindo não pôr. Agora, a ação está perto de R$15, R$16. Eu vejo ela negociando ao múltiplo de 14 vezes lucro, que é o mesmo múltiplo da Arezzo, com o lucro que eu estou calculando para a Arezzo, né? Então, assim, nesse mesmo múltiplo, eu ainda prefiro a Arezzo, porque eu tenho muito mais previsibilidade no resultado da companhia ano que vem, nesse ano, né? Quer dizer, é um resultado que eu acho que esse 14 vezes lucro pode ser 13, eu acho que pode até surpreender um pouquinho, porque a expectativa já é muito baixa. E é uma companhia com um cenário competitivo muito mais benigno do que a Renner, entendeu? Então, no mesmo múltiplo, eu prefiro a Arezzo. Agora, se cair demais também, tudo tem preço, né? Tá caindo 3, 4% hoje. Se começar a cair demais, aí de repente vira um posicionamento mais tático, tá? Até interessante. Então, a gente segue com a visão neutra. Entra no radar, né? Se cair aí, começa. Com e qualquer novidade, você volta aqui para trazer para a gente. Com certeza. Obrigada, Lari. Excelente final de semana para você. Para você também.